Então, no capítulo 10º, no Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Só mais uma. Você vê que nosso lar é aqui relativamente vizinho nosso. Não é? E você vê que a alimentação já é bem frugal. Você vê que, com exceção daqueles 2 ministérios, os outros é o indispensável. Pode até ter uma alimentação um pouquinho mais consistente, mas é o estritamente necessário. E agora ele vai envolver a água nessa questão. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Esperemos o aeróbus. Aí tem uma nota ali embaixo. Carro aéreo, que seria na Terra um grande funicular. Um bonde, né? Ou seria um coletivo, né? Um ônibus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Então ele não tem contato com o solo. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligado a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Então, tem quase lá um Ministério do Transporte, né? É uma oficina onde tem serviço de trânsito que deve organizar o trânsito. Porque vocês estão vendo aqui, na Terra já estão carros que voam. E aí a gente já começa a se perguntar, vai ter que ter uma organização para isso aí, não vai? Por enquanto, só tem 1 ou 2 lá que está voando por ali em teste. Mas você imagina lá na Coreia, nos países orientais, que é onde na China, onde essa ciência está avançada, daqui a pouco a pessoa vai começar a comprar carro, vai começar a andar. Enquanto tiver 1, 2 andando, mas e na hora que tiver 1000? Não é? Então vai ter que ter uma instrução. Não é? Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem, desambientado, entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. 1943, o livro, data. Já não era gasolina lá. Não era combustível fóssil. Não é. Era elétrico, eletromagnético, que tinha os cabos. E hoje, que aqui na Terra nós já temos carro elétrico, como está lá? Então, também. Dá uma olhadinha. Tem essa literatura aí que ela citou, eu deste outro lado, que o doutor Inácio vai fazer uma revisita, ele já havia ido no nosso lar, ele vai visitar lá de novo, por uma razão, e ele descreve algumas coisas, né, novidades, fala que lá agora tem 10 milhões de pessoas na cidade, em 43 era 1 milhão, mas tem cidades vizinhas, tipo satélites, que nem Brasília, que tem mais 5 a 6 milhões de pessoas, não é? Ele descreve lá. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa,
toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Olha, a corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Então, ele já fez uma descrição novamente da natureza, exuberante, bonita, colorida. Falou de um rio. Vamos lá. Notando meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no bosque das águas. Nesse livro aí novo que ela comentou, quem já viu no livro Imagens do Além, o desenho que a Ergorina fez, mediunicamente, da planta do nosso lar, ele é uma estrela de 5 pontas, né? Então, agora ele falou que em cada ponta da estrela criou-se outra estrela, entendeu? Pequena, pequena, pequena. Onde também eles replicaram em cada uma delas o Bosque das Águas, porque é um local muito acessível e muito convidativo, né? Depois ele vai falar, inclusive, para aquelas pessoas que vão fazer os votos de afeto e de amor para reencarnações planejadas, né? Muito bem. O pessoal vai namorar. Namoro à moda antiga. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular, indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Vamos lá. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, que é aquele que ele viu, né, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Então, olha a organização. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Muita coisa aqui. Você vê que essa distribuição começa lá no serviço da união divina, e o último que vai receber ali é a regeneração, né? Porque tem lá, é uma região mais inferior, vocês se lembram, né? E desce, até no filme lá, aparece ele descendo umas escadas, é um lugar onde ficam aqueles espíritos mais recém-chegados, com dificuldades, né? E também ele fala aqui, nesse parágrafo, muito interessante, para nós pensarmos, que após passar pelos serviços da regeneração, voltam a constituir o rio. Agora vem, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Como nós aprendemos, o nosso lar está acima de onde mesmo? Rio de Janeiro tem praia? Tem mar? Nesse livro aí, que ela citou, o Dr. Inácio faz referência a um oceano. Ele fala do Rio Azul, mas ele vê também o oceano. Ele fala, o oceano. Onde deságua um rio? Normalmente ele vai para o oceano. Então a gente fica pensando, né? Essa água vem para o nosso oceano? Aqui na Terra?
Percebendo uma indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue e pura, quase fluídica. Esse é um parâmetro importante que a gente tem que lembrar, hein? Igual quando eu falei no início aqui de algumas premissas. Olha aí, a água é diferente. Mas qual que é o parâmetro que nós temos? A nossa água daqui. Então a gente tem que imaginar isso aqui, tá? Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma coisa com a outra. O serviço material de distribuição para os espíritos mais elevados. Ele sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Interessante esse ensinamento aqui, não é? Todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. É o Lísias que está falando, não é o André Luiz. Precisa de braços. Né? Então, para alguma coisa, alguns serviços são esforços físicos. E eu, assim, não sei, nós estamos fazendo estudos e gostaria que, se as pessoas, alguém aqui, talvez não está entendendo alguma coisa, possa perguntar, interromper e a gente dialogar. Conhecendo-a mais intimamente, aí, né? Sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, daí, a gente ter a água fluida, né? Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Mas você vê, a água é a mesma. A do alimento e a do remédio. Mudadas suas disposições moleculares. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Não sei se ele fala, não. Jesus modificou o quê? Lá nas bodas de Canaã. Água em vinho. O que ele operou ali? Modificação molecular. O líquido era, assim, líquido. O estado era líquido. Ele operou modificações nas moléculas para poder transformar a água em vinho. Isso está na Gênese, de Allan Kardec, os milagres de Jesus. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol. Ó. Não adianta você amanhã pegar um copo e pôr lá no quintal da tua casa para vir luz do sol. Tem que ter, ele falou aqui, ó. Né? E no magnetismo espiritual. Então aí que vai originando as diferentes formulações para que elas sejam remédio, para que elas sejam um calmante, para que elas sejam um sedativo, um alimento. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Maioria, tá vendo? Acontece, porém, que só os ministros da união divina, olha lá, são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com a pureza imprescindível.
Então você extrapola isso tranquilamente para a água que você bebe na sua casa, quando você tem uma atmosfera em casa difícil, né? Em termos fluídicos. Quando a pessoa que está fazendo a refeição está com ódio, ou quando ela está fazendo com muita alegria, muito amor, com fraternidade, a gente empresta isso que está em nós. Só que a gente faz isso, até hoje a gente já sabe, né? Quando a gente faz e cozinha, até faz uma oração às vezes e tal, aquela coisa. Mas é de uma forma inconsciente. Nós sabemos que existe o efeito, mas não sabemos como manipula. De uma forma consciente. Um dia saberemos. Não vai ser só a questão da vontade de querer. Nós vamos também saber. Né? Só que para saber, ela fala que quer aprender pintura comigo. Eu não sei pintar nada, só estou dando exemplo. Então ela quer aprender pintura comigo. O que ela precisa trazer? O material para pintar. Então ela tem que ter o material. Então o dia que você quiser saber como manipula a água, você tem que ter dentro de si o material. Não adianta você querer pular a etapa. Ô, André Luiz, me ensina aí como é. Ô, Lízias, como que faz? Ô, mestre da união divina, como que é? Não posso te ensinar. Você não tem como entender isso. Você pode até vir aqui olhar, mas não tem. Você não tem os elementos para isso. Você não vai aprender. Agora, o dia que você tiver os elementos, aí você vem aqui que eu te ensino. Eu falo, faz isso, você faz. Aí, tá vendo? É assim. Você tem. Então, nós temos que conquistar isso aí. Fazem eles o serviço inicial de limpeza, ó. E os institutos realizam trabalhos específicos. Entendeu? A água sai dali, vamos dizer, limpa, pura, no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Ficou claro isso? Como que é esse encaminhamento? Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, aquela história, né? Quem quer beber água pura, vai lá beber na fonte, vamos falar assim. Porque à medida... Não, mas vamos mudar esse... Está muito egoísta esse ditado. Quem quiser beber água pura, vai na fonte. Porque à medida que você vai se distanciando da fonte, ela tende, principalmente se ela caminha para locais onde estão sujeitos a intempéries, a água tende a perder um pouco aquelas qualidades. Isso é natural. Tá? Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lízias. Você vê, nós estamos hoje num avanço da ciência, a ciência toda falando dos cuidados com as fontes, os mananciais, os aquíferos, e não estamos nem aí. Nem aí. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. Quantos por cento nós somos de água? Então, quando a gente desencarna velhinho, também a gente desencarna, um dos outros fatores que a gente desencarna, é por desidratação. Você não vê que a pessoa que vai ficando velhinha vai perdendo água também, né? Vai desidratando. Fica só a quantidade suficiente para o perispírito. Né? Que proporcionalmente também tem essa quantidade maior de água. Mas é proporcional ao peso dele. Não é o mesmo peso do corpo humano. Né? Entendamos isso. A chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo.
esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços. Olha um prenúncio aí, né? Está fazendo aí. E encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Não falou lá que a água é um elemento dos mais, né, capazes de serem influenciados? A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Isso se extrapola para o alimento, porque o alimento ele é composto do quê? Muita água. E você usa água para fazer o alimento. Daí a explicação que a gente falou há pouco. Está lá na casa de assistência, está lá no projeto Fazendo Alimento, você está colocando amor naquilo ali. Os seus melhores fluidos. Né? E o mundo espiritual mista isso aí. É o seu e o dele. Né? Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. A água, hein? E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, absorvendo ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila e despertaram-me sublimes pensamentos. Então, André Luiz, até nós já estamos 1/5 do livro. São 50 capítulos, nós já lemos 10. E estamos fazendo praticamente hoje, né, 1 mês e 1 semana. Começamos dia 7 de agosto. Hoje é dia 11. 11, então. Então, olha aí. Então, você vê que a partir de um determinado momento, no próximo livro, Os Mensageiros, essas expressões de André Luiz referentes às questões do local onde ele mora, onde ele vive, vão se diluindo. Ele não vai mais falar disso. Ele vai falar agora das suas ações. Ele vai ser cidadão de nosso lar, desenvolvendo um trabalho junto com equipes. Não é? Então, nós temos que aproveitar agora para ir formando esse conhecimento bem básico desse mundo que nos aguarda. Não é? Sabendo que nosso lar é uma de muitas moradas que estão na dimensão espiritual, vamos dizer, do Brasil. Ele conta lá que essa cidade de Uberaba, todo mundo, assim, se você pegar um mapa, você vê o que ela abrange, a cidade física. Mas na espiritual, ela vem até aqui, ele diz, na divisa do Rio Grande, São Paulo com Minas Gerais.